Olá a todos, eu sou o acadêmico Carlos Eduardo Rodrigues de Souza, o meu RA é 176-1368-5. Sou aluno do curso Bacharelado em Teologia pela Unicesumar e sou pastor da Igreja Metodista Wesleyana em Teixeira de Freitas. Venho nesse momento por uma solicitação do docente da disciplina Pregação e Práticas Ministeriais, o reverendo Hernandes Dias Lopes, com uma atividade mapa baseada em uma pregação expositiva do texto do apóstolo Paulo, da sua carta aos Romanos, do capítulo 8, do verso 31 ao verso 39, e prossigo então nesse momento a leitura do texto. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O capítulo 8 de Romanos é um capítulo onde o apóstolo Paulo vai tratando de forma muito clara e nos levando à compreensão de uma grande culminação de segurança quanto à salvação e à santificação. Revelando-nos que não nos importa quais sejam as circunstâncias, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vai nos levando a ver uma revelação da contemplação do propósito salvífico de Deus para com o seu povo. E nós vamos sendo estimulados mais fortes a andar de fato debaixo dessa segurança. Como título para essa mensagem, eu quero trazer e compartilhar com você as perguntas que demonstram o amor e cuidado de Deus. As perguntas que demonstram o amor e cuidado de Deus. E Paulo começa dizendo no verso 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Paulo está dizendo, há um esgotamento de argumento. Eu não tenho argumento nenhum mais para dizer qualquer coisa, porque eu antes estava condenado, mas eu fui absolvido. Eu não podia chamar um Deus de Pai, mas agora Ele me deu um Espírito que eu posso dizer Abba, Pai. A expressão mais íntima de um pai, um paizinho, que agora eu tenho. E ainda mostrando que há um Espírito Santo que intercede por nós, e não só intercede, como também Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Mostrando que há um sondado coração da mente. E Paulo vai dizendo no verso 28, sabemos bem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Então, entendendo que eu fui chamado segundo o propósito, entendendo que agora eu tenho uma liberdade de dizer, Pai, não mais Senhor, Adonai, entendendo que agora eu tenho a liberdade de poder caminhar debaixo desse propósito de justificação, as perguntas que Paulo revela nesse texto, elas nos trazem não inquietação, mas sim segurança.
elas não nos trazem dúvida, mas sim certezas. Certeza de que o amor e cuidado de Deus está presente em todo o tempo. Certeza de que nenhuma circunstância da vida pode ser maior do que Deus. Por isso que ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Ele nos chamou, justificou, glorificou. Aqui, sem cláusula introdutória, eu posso pensar em uma série de adversidades, de adversários. O mundo, a carne, o diabo. Mas se Deus é por nós, e se aqui não é uma conjunção de dúvida, mas sim uma certeza que do grego é mais que uma afirmação. Então seria já que, assim como escrevendo o Evangelho de João, dizendo no capítulo 14, verso 6, dizendo sobre a promessa de preparar um lugar, e diz, e se eu for, eu vos preparar lugar. Então não havia dúvida nenhuma, então já que eu vou, assim como eu vou. Então Paulo aqui está dizendo, primeiro, diante das perguntas, o que eu posso dizer? Eu não posso dizer nada. Segundo, se Deus é por nós, se eu tenho o Deus do meu lado, se eu tenho o Todo-Poderoso do meu lado, quem pode ser contra mim? Mas eu só vou entender a compreensão disso, que se Deus é por mim, se eu entender o relacionamento que eu tenho com Ele, a justificação que aconteceu na minha vida, o Pai agora que é Abba, então eu vou entender de fato quem é Deus comigo. Que Deus é por mim, quem pode ser contra mim? E ele ainda reafirma esse cuidado paternal de Deus e o interesse de Deus em que confiemos de forma plena, não só no plano salvífico dele, como também na cobertura total, no seu amor, dizendo, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes mesmo ele entregou por nós. Se ele entregou o seu próprio filho por nós, como ele não nos dará graciosamente todas essas coisas? Como ele não nos dará tudo o que será listado logo mais abaixo? Como ele não nos dará tudo o que eu posso ter no Deus que tem tudo? Porque agora não é mais importante o ter, mas o ser de Deus. Paulo está dizendo que Deus não poupou o seu próprio filho. O interesse de Deus foi em que nós pudéssemos entender a sua entrega. Por isso que o amor de Deus excede a todo entendimento humano. Por isso que entender-o de tal maneira, muitas vezes, se torna difícil para muitos, de João 3,16, mas é esse o amor de Deus. E ele também diz, com outra pergunta ele nos faz, diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem tentará acusação? E aí, o verso 33 também já nos traz a certeza de que nós já somos justificados, a certeza da liberdade. É Deus quem justifica. Não sou eu que me justifico diante de Deus, mas é o próprio Deus que me justifica. Pelo amor que Ele entregou, pelo Filho que é recebido. E Ele diz, quem condenará? Às vezes nós somos condenados pela nossa mente, pelo nosso coração, pela situação, por alguém que tenta nos condenar. Mas Paulo está dizendo, quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou. Ele diz, ele não só morreu não, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então a vitória sobre a morte foi relatada, é vivenciada, e ele está agora à direita do Deus Pai, intercede por nós. Nós não temos só um juiz que nos justifica, mas temos um advogado intercessor, que como João vem revelando, dizendo que, filhos, não pequeis, mas se você pecar, você tem diante do Pai um advogado, que é fiel e justo. O texto nos traz uma memória, nos traz uma lição clara, de que Ele está à direita de Deus e intercede por nós. E então Paulo agora vem fechando no ciclo de perguntas que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? Ele diz agora, quem nos separará do amor de Cristo? O que pode nos separar do amor de Cristo?
Quem é mais poderoso do que esse amor? Quem é esse suficiente para vir remover você e eu das mãos desse Deus? Nós vamos na lição de João 10, 27 a 30, que está dizendo assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E diz: o Pai me deu, o Pai mas deu, e é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Então ninguém pode separar, e ele traz uma sequência aqui, uma lista de pressões, de lutas da vida do cristão. E pode alguma coisa no seu pior nos afastar de Cristo? E ele diz aqui: perseguição, são as fortes pressões da vida. É como pensar na uva que é pisoteada no lagar. É como pensar nas uvas que são pisadas e as pressões e os problemas que surgem em nós. Ele vai dizendo a angústia aqui é um estado de aflição para o exterior, das tensões internas, é desesperação, como estar preso em um lugar. Ele também diz, como consequência, ele vai dizendo assim, ou a perseguição. Aqui tem o mesmo sentido de um animal que está sendo perseguido a ponto de ser morto, mas que nas bem-aventuranças de Jesus diz que seríamos bem-aventurados por sermos perseguidos, porque dos tais é o reino dos céus. Nessa sequência, tratando-se de perseguição, e como resultado da perseguição, ele vai dizendo a fome, que também é resultado da perseguição. Ele diz também da nudez. A nudez que segue assim como a fome, o resultado dessa perseguição econômica muitas vezes provocada. Entretanto, é importante lembrar que no deserto Deus não deixou o povo estar à margem da destruição. Ele vai dizendo aqui também perigo, lembrando de que muitas viagens na peregrinação o perigo era iminente. Lembra do bom samaritano? No caminho foi saqueado lá aquele homem que por lá ia. Então, também nos diz aqui sobre a espada, a perseguição judicial, a execução judicial. Paulo estava a ponto de, entendendo a execução que viria sobre a sua vida. Mas ele diz também que faz menção agora do Salmo 44, verso 22. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. É interessante que ele diz o dia todo e não todos os dias. Porque cada dia eu vou vivendo essas aflições diárias, mas elas não são capazes de me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Ele diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. A nossa vitória é por meio daquele que nos amou, aquele que venceu a morte e ressuscitou. É por isso que eu sou mais que vencedor. Eu estou arroupado nele. Eu sou mais do que vencedor dá o sentido de que alguém que já começou uma batalha sabendo da sua vitória, alguém que começou uma corrida sabendo que terminaria vitorioso. Mais que vencedor aqui é lembrar que o prêmio já está garantido, porque eu já fui eleito por Deus, eu já fui separado por Deus e não apenas parte de um processo de predestinação seletiva, mas parte de uma salvação que me é garantida por meio daquele que me amou primeiro. E Paulo diz no verso 38 de um estado de persuasão, assim como ele diz também em Filipenses 1,6, de que, pois estou bem certo, estou persuadido de que aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Ele está dizendo da mesma forma, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo que nem certo estado de morte ou vida. É por isso que ele dizia, para mim morrer é Cristo, viver é ganho, estou com Ele de todas as formas. Então nada, isso não vai me separar do amor de Deus. Nem os seres sobrenaturais, anjos ou potestades, serão capazes. Se Deus não poupou o seu próprio filho, o que será um anjo? O que será um principado diante do poder dele? Nem o tempo
do presente, nem o que ainda vai acontecer. Porque o futuro meu está nas mãos de Deus, o meu presente está nas mãos de Deus. Nem a altura, nem o fundo do poço onde eu posso temer o que há de acontecer aí. Ou qualquer criatura que possa existir, não será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo culmina ou fecha, chega ao ápice, dizendo: nada disso poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor de Deus está revelado em Cristo, que Paulo também escrevendo aos Filipenses vai dizendo: ele não usurpando ser Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, tomando forma humana, e essa forma de humana foi até servo, vindo até a morte de cruz, para que tivéssemos livre acesso. Sendo assim, meu amado, minha amada, eu fecho dizendo que os argumentos nos faltam, se esgotam. Eu não posso argumentar de outra forma, porque Ele me garantiu salvação, Ele me garantiu restauração, Ele me garantiu segurança de vida. Então já não são perguntas que me levam a ter medo, mas que me levam a ter certezas. Não são perguntas que me levam a ter dúvidas, mas ter convicções. Não são perguntas que me levam a afastar, mas sim a me sentir mais próximo. Eu não posso dizer mais nada à vista de todas essas coisas, de ser agora filho de Deus, Abba Pai. Eu agora posso dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Eu agora posso dizer que quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Somos eleitos dele. Quem os condenará? Ninguém. Porque Cristo morreu, mas já ressuscitou e garantiu. Por último, quem me separará do amor de Cristo? Ninguém. Nenhuma circunstância. Por mais adversa que seja, eu tenho certeza plena de que o amor de Deus, que está em Cristo Jesus, é capaz de me ligar a Ele cada dia e me garantir a salvação eterna. Por isso, essas perguntas de Paulo nos demonstram o amor e cuidado de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus nos abençoe.